Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tá ligado? Por favor, abra a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, dos versos 2 e o 3. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Eu vou ler novamente o verso 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Agora eu vou reler e eu gostaria que você se esforçasse para repetir após a minha leitura. Eu leio e em seguida você repete. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Você acredita nesta palavra? Você acredita que isso aconteceu? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração, curva a sua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido e amado, estamos reunidos em Teu nome na Tua casa e queremos por mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala conosco através da ministração da Tua palavra, mas coloca por terra todo impedimento, toda barreira, toda resistência, oposição, seja quebrada agora. Envia, Senhor, a Tua palavra, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E se você pode, dê para o nome dele, para a sua palavra, uma salva de palmas. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Hoje eu quero falar sobre 3 fontes e um abismo. Aqui mesmo no texto que nós acabamos de ler, podemos perceber que existem 3 fontes verdadeiras. Porém, existe também um abismo. Então vamos identificar primeiro as 3 fontes. Quem são as 3 fontes? No verso de número 3 diz: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então a primeira fonte aí é Deus. A segunda fonte, continuando o versículo: e sem sacerdote que o ensinasse. Então a segunda fonte é o sacerdote. E a terceira e última, sem lei. A terceira fonte é a lei. Mas aonde está o abismo? Antes de falar do abismo, vamos nos ater, vamos nos aprofundar nessas 3 fontes. Assim como naquela época, o povo tinha que depender dessas 3 fontes, e sobre as 3, a maior e principal
é Deus. Assim também importa que nós venhamos depender dessas três fontes. Nós sabemos que estamos vivendo em outro tempo, mas essas três fontes nunca mudaram. Desde que elas se revelaram ao homem, elas são. Não houve uma mudança, uma variação. Por exemplo, Deus pode mudar? Não. Deus é imutável. Ele é desde o princípio. Então veja que esta fonte, que nós chamamos de Deus, é uma fonte inesgotável, imutável. É uma fonte verdadeira. É uma fonte suprema, que jamais mudou, e jamais vai mudar. Porque Deus é. Deus não era, e Deus não será. Ele é. Ele é a fonte da vida. E a palavra do Senhor nos mostra isso. Então deixa marcado aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Vamos provar a existência dessa fonte. Abre em Salmos de número 36 e o verso de número 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então veja que a palavra aqui está como manancial. Mas em uma outra tradução, a palavra manancial está como fonte. Então ele é o manancial, ele é a fonte da vida. Pois ele é a vida. Se nós lermos aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 30, nós vamos chegar a esta conclusão. Que Deus é a fonte da vida. Porque Ele é a própria vida. Deuteronômio capítulo 30, e o verso de número 19. Deus, Ele aconselha o homem, e Ele diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Verso de número 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Então está provado na palavra que a maior e principal fonte que todo o universo, que todo ser devem depender é desta fonte aqui. E esta fonte se chama Deus, porque Ele é uma fonte suprema. Ele é a fonte verdadeira. Aí você diz, pastor, mas isso está escrito no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, há uma passagem no Evangelho de João, que diz que um dia, no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé diante de todos. E abrindo os braços, porque me parece que ele fez isso, não que isso esteja escrito, mas ele chamou a atenção de todos, e parece que ele, abrindo os seus braços, ele disse para todos: aquele que tem sede, que venha a mim e beba, que eu lhe darei de graça da água da vida. Então veja que Jesus é a fonte. Deus é a fonte de toda a vida.
Então eu e você temos que depender desta fonte. Mas perceba, voltando lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, o povo naquela época deixou essa fonte. Ou seja, deixaram o verdadeiro Deus, a verdadeira fonte. É lógico que eles estavam errando nesta atitude. Naquela época eles encontraram um motivo maior. Não que eles estavam certos disso, por deixarem a verdadeira fonte, o verdadeiro Deus. Se eu te perguntar agora, se você vai deixar o verdadeiro Deus, eu sei que você vai me dizer que não. Aliás, você pode perguntar isso para qualquer pessoa, até aqueles que estão lá fora, vivendo as suas vidas normalmente. Mesmo a pessoa não conhecendo Deus, ela vai dizer, jamais eu vou deixar o verdadeiro Deus. Mas você percebe que há muitas pessoas que não sabem o que estão falando. Pois veja que um povo, estamos falando de um povo, teve essa atitude. Não foi só um, não foram só dois. Mas um povo, num todo, deixou o verdadeiro Deus. Então eles estavam enganados. Porque eles estavam achando que deixando o verdadeiro Deus, ou seja, deixando a verdadeira fonte, eles iam conseguir viver melhor do que quando estavam dependendo da verdadeira fonte. Só que isso vai ser provado lá na frente, que eles estavam errados. Então veja, que é uma sequência, né? Deixaram o verdadeiro Deus, deixaram a verdadeira fonte, e quem é a fonte? Deus. Deus é a fonte da vida. Então, essas pessoas acharam que fora desta fonte, eles iam ter vida. Mas perceba, que fora dessa fonte, fora de Deus, não há vida. A vida está em Deus. A vida é de Deus. Aquele que tenta uma vida sem Deus, fora de Deus, na verdade, ele estará perdendo a sua vida. Isso foi ensinado, está relatado nos evangelhos. Que aquele que tentar salvar a si mesmo, aquele que tentar manter a sua vida, perdê-la. Então, fora desta verdadeira fonte, não há vida. E como consequência, eles deixaram também uma outra fonte que eles tinham na época. E eu li para vocês que a segunda fonte era o sacerdote. Por que eu posso te dizer e afirmar que o sacerdote era como uma fonte? Porque era através do sacerdote que o povo era ensinado. Ou seja, todo o ensinamento que o povo tinha, vinha por intermédio de um sacerdote. Então, eles teriam que depender dos ensinamentos de um sacerdote. Se eles quisessem conhecer e aprender, principalmente a servir a Deus, e a resolver as suas questões, então o povo tinha que depender totalmente dos ensinamentos de um sacerdote. Vamos ler isso aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versos de número 8 e o 9. Acompanhe.
Deuteronômio capítulo 17, versículos 8 e 9. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Verso 9. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Então veja que era um costume praticado pelo povo segundo a ordem de Deus. Que quando alguém tivesse alguma pendência, algum negócio, e não estivesse conseguindo resolver por si mesmo, então eles tinham que ir até a fonte. E quem estava sendo representado como fonte naquela época? Os sacerdotes. Ou o juiz, não é? Que estivesse presente. Mas veja que lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, o povo deixou a verdadeira fonte, que é Deus, deixou a segunda fonte, que é o sacerdote, e por fim deixaram a terceira fonte, que era a lei. A lei é uma fonte. Porque nós sabemos que tanto nas leis de Deus, como também nas leis dos homens, existem direitos que o homem pode gozar, desfrutar, como também existem exigências que o homem deve cumprir. Porque toda lei, ela é perfeita. Então veja que a lei é o que rege no mundo tudo aquilo que fará com que o homem ele faça por merecer, ou pela mesma lei, ele será punido e castigado. Então veja, a lei é como uma fonte. Então, ouça o que eu vou te dizer, e aqui é um conselho. Você já pode ter deixado muitas coisas nesta vida. Você já pode ter se afastado de muitas coisas nesta vida. E você teve lá os seus motivos e razões. Nem Deus e nem eu tiramos o seu direito de você ter deixado estas coisas. Mas eu quero te dizer e te afirmar, ninguém neste mundo, por mais perfeito, por mais excelente que seja, tem motivos para deixar a verdadeira fonte. E quem é a verdadeira fonte? É Deus. Deus é a verdadeira fonte. Mas Israel fez isso, não fez? E Israel deixou o verdadeiro Deus. A pessoa pode até deixar, né? Mas eu te garanto e te provo na palavra que não vai ser nada bom. Não tem nada de melhor para se viver uma vez que deixamos o verdadeiro Deus. Eu já te disse e afirmo, não existe vida fora de Deus. A vida está em Deus. Está escrito no Evangelho que quem recebe o Filho, Jesus, tem a vida. Porque a vida é Deus. Ele é a longura dos teus dias. Está compreendendo isso? Então, perceba e acompanhe comigo. Voltando lá na história do segundo livro de Crônicas, capítulo 15, diz que um profeta, por nome Azarias, filho de Obed,
Ele foi tomado pelo Espírito. E ele entregou uma mensagem para um homem que estava sendo levantado como rei naquela época. E o nome deste homem era Asa. E logo no início do seu reinado, ele recebe esta mensagem da parte do Senhor por intermédio do profeta Azarias, porque Deus ele queria que o povo voltasse a depender daquelas fontes. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele não deixa o seu povo, mesmo quando o seu povo deixa, não é? Veja que Deus não tem ressentimento e nem mágoas, como os homens, não é? Porque se alguém te deixa, essa pessoa teve um motivo. E talvez o motivo que ela te deixou seja tão banal, tão pequeno, tão insignificante, que era só uma questão de você dialogar, conversar, para se entender. Mas veja que Deus não aplica a nós como homem. Porque vem cá, vamos ser verdadeiros? Fale por si. Será que você, no decorrer desse tempo, já não deu motivos suficientes para Deus te deixar? Deus tem muitos. Se Deus for somar cada motivo de todos os motivos que damos a Ele, Ele já teria nos deixado. Mas Deus não nos deixa. Aí qual foi a mensagem que Deus deu para esse povo aqui que o deixou? Deus está agora falando no verso 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá. Por que Asa? Porque ele era o rei, ele era o líder, não é? É desde o líder até o seu liderado. Está entendendo? Desde o maior até o menor. Ouve-me, atente para isso. O Senhor está convosco. Amém? Enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Porque aqui fala do caráter de Deus, né? Deus também tem caráter. E o seu caráter é justo. Porque não é justo a pessoa deixar Deus, a verdadeira fonte, e Deus continuar mantendo esta pessoa. Ela continuar bebendo da mesma água. É justo isso? É a mesma coisa, olhe para mim, você está numa empresa. Aí vamos imaginar que você pede as contas ou você é demitido. Tem como você continuar recebendo o salário daquela empresa? É óbvio que não. Porque isso vai ser injusto a nível de caráter daquela empresa. Mantendo uma pessoa que já está fora daquela empresa. Está entendendo isso? A gente usa as coisas desta terra para entender as coisas do céu. Porque Deus é justo. Ah, não é justo Deus me deixar. Como não? Eu disse que Deus não deixa. Mas quando eu digo que Deus não deixa, Ele sempre vai estar presente. Amém? Só que Ele não vai poder tratar você quando você estava dependendo da fonte. Entendeu isso? Deus ele vai entregar a pessoa a sorte. Você quer viver sem a verdadeira fonte? Você pode até viver. Mas dessa água você não pode beber. Entendeu? Compreendeu agora? É isso que Deus está falando conosco. Eu não te deixo. Se você me buscar, você vai achar. Mas esteja comigo. Agora, se você me deixa e você quer que eu continue tendo o mesmo relacionamento com você? Você quer que as coisas continuem na mesma? Como se nada tivesse acontecido?
É isso. Deus não é assim, minha gente. Eu te disse e repito, Deus tem caráter. E o caráter de Deus se descobre a sua justiça. Amém? Deus ama a todos. Mas isso não quer dizer que todos estão vivendo o mesmo cuidado de Deus. Por quê? Porque todos querem Deus. Percebeu isso? O sol nasce para bons e maus, a chuva desce para justos e injustos. Mas o tratamento de Deus com cada um é diferenciado. Deus não pode tratar o mal da mesma forma que Ele trata o bom. Deus não pode tratar o justo da mesma forma que Ele trata o injusto. Está compreendendo isso? Então, Israel tinha motivo para deixar a verdadeira fonte? Por mais que todo Israel dissesse a uma só voz, o nosso motivo é esse. Ninguém tem motivo maior de deixar Deus pelo motivo que Ele nos deu para estar com Ele. É forte isso, né? Nada justifica, nada é plausível. A gente não tem motivos para deixar o verdadeiro Deus, para deixar a verdadeira fonte. Eu já estou concluindo. Mas você sabe qual que foi o motivo que Israel encontrou? Eu achei aqui. E eu quero tratar esse assunto com muita profundidade. Porque às vezes a pessoa nem quer fazer isso. Não é? Ela nem quer deixar a verdadeira fonte, nem quer deixar o sacerdote, nem quer deixar a lei. Mas por causa das influências, atenção, isso é muito complicado, principalmente quando o assunto, ele é na dimensão espiritual, sabia? No que diz respeito à igreja, ao povo de Deus. Você vai entender o que eu quero te dizer. A influência é uma coisa terrível, mas a influência é negativa, não é? Porque tem influência positiva, não tem? Tem influência construtiva, mas tem influência destrutiva também. Então o motivo pelo qual Israel deixou o verdadeiro Deus, o sacerdote, a lei, foi por causa da influência da época. E você sabe o que estava influenciando o povo na época? Que foi caracterizado como uma abominação. Eu te digo. A influência aqui era negativa. E todos estavam sendo influenciados a servirem a outros deuses, porque o que estava imperando na época era a idolatria. Minha gente, a idolatria é uma influência negativa em todos os aspectos. Não existe uma idolatria positiva. Tudo que se diz a idolatria é negativo. E a idolatria, ela é caracterizada, segundo a luz da palavra, como uma abominação para quem? Para Deus. Percebeu agora? E às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas para mim, a idolatria não é nenhuma influência, porque eu não sou idólatra. Mas a pessoa é e nem sabe. Né? Ela é e nem sabe. Tudo que você passa a reverenciar, cultuar, se dar, se dedicar, mais do que a Deus, torna-se uma idolatria. E Deus também não quer esse tipo de idolatria. Deus não quer que você seja idólatra a Ele. Deus não precisa disso. Está entendendo? Deus não precisa disso. Porque a pessoa que passa a idolatrar a Deus é uma pessoa que é cética. É uma pessoa que é religiosa demasiado. Não é?
Quer dizer que ela ignora outras coisas, ela tem uma vida, não tem? Secular, pessoal, familiar, conjugal. Não pode ignorar essas coisas e falar, não, eu só quero Deus, só quero Deus, só quero Deus. A gente tem que querer Deus. Você está entendendo aonde que se torna idolatria? Eu ouvia isso em casa. Parecia que eu era um idólatra da igreja. Porque eu gostava de ficar muito na igreja quando eu não exercia o cargo de pastor. Eu era simplesmente um membro. Eu continuo sendo um membro do corpo de Cristo, mas agora eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um chamado, não tenho? E aí, por eu gostar de ficar na igreja, era praticamente semana toda, eu ficava o dia todo na igreja. Eu estava sem trabalhar, eu estava desempregado. Então, ao invés de ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, eu ia para a igreja que eu ia servir muito mais. Não é? Aí eu ouvi isso em casa. Ah, o negócio é só igreja, só igreja, só igreja. Daqui a pouco vai morar na igreja. Pega a cama e vai, e mora lá já na igreja. Isso soa como uma idolatria. Entendeu? É um fanatismo. Eu nunca fui. Mas esse caso aqui, deixa eu correr. O povo estava sofrendo essa influência. Às vezes, um israelita nem queria. Mas por ele ver os outros, então eu vou com eles. Sabe o famoso vai com eles? Entendeu? Eu não queria usar essa expressão. Não é? Quer dizer que a pessoa sozinha não tem força. Mas quando ela vê os outros indo para o mesmo caminho, ela vai atrás. A influência é uma coisa, amado, que tem que ser tratado com seriedade. Às vezes a pessoa nem quer deixar a verdadeira fonte. Ela nem quer. Mas quando ela vê um, ou dois, ou três deixando, então eu vou deixar também. Está entendendo isso? Olha o absurdo. Israel, um povo inteiro, foi deixando. Por causa da influência negativa na época que era a idolatria. Agora olhe para mim. Deus nunca desampara, amado, o seu povo. Deus sempre vai ter um elemento surpresa. Quando todo mundo estava se inclinando em idolatria, eis que surge o elemento surpresa. Deus levanta um jovem chamado Asa. E Asa, ele vai estar ligado às 3 fontes. E aí ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Está aqui, ó. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo de número 2. Olha que tremendo. Quando tudo parecia estar perdido, né? Deus levanta Asa. E Asa fez o que era reto aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor, seu Deus. Fez o que era bom e reto. Olha que tremendo. Fez o que era bom e reto. Então aqui nasce a esperança para Israel, não é? Porque se dependesse de Israel, Israel estava o quê? Perdido. Porque Israel fez o quê? Deixou o verdadeiro Deus, o sacerdote e a lei. As 3 fontes que Israel jamais poderia ter deixado. Mas deixaram. Então a pessoa nunca pode bater no peito e dizer, eu nunca vou deixar. A gente tem a ideia que a gente nunca vai deixar Deus, não é? Mas deixa eu te dizer uma verdade. Como é que a pessoa chega a deixar o verdadeiro Deus? A verdadeira fonte. Porque é a única coisa que ela vai fazer. Por último, ela vai deixar o verdadeiro Deus. Quais são os indícios? Quais são os sinais que uma pessoa vai deixar o verdadeiro Deus? A verdadeira fonte suprema. Quando ela começa a deixar uma das 3 fontes. Que parece ser a menor, mas não é. Ouça, isso aqui é tremendo.
Porque as duas outras fontes estão ligadas a uma fonte. E a terceira fonte, sabe qual é? A lei. A pessoa, ela desvia o ouvido de ouvir a lei. Ela já não quer mais ouvir a lei. E o que é a lei de Deus? É a sua palavra. Você percebe quando uma pessoa ela vai deixar o verdadeiro Deus, porque esse é um passo, é uma evidência. Ela já não tem mais prazer na lei do Senhor. Ela tem mais prazer em ouvir outras coisas que não seja a lei do que a própria lei. Por isso que você lê lá em Salmos de número 1. Sabe o que está escrito lá? No livro de Salmos de número 1, verso 1, está escrito. O Senhor diz para nós não seguirmos os conselhos dos ímpios. Lembra? Você não pode se deter no caminho dos pecadores. Aí no verso 2 diz: medita na lei do Senhor. Em que período? De dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A pessoa já não tem mais prazer. Ela já não medita mais. Então ela já deixou uma fonte, não deixou? Então o próximo passo é ela deixar a segunda fonte. Qual é a segunda fonte? O sacerdote. Ela já não tem mais prazer de levar as causas ao sacerdote. Entendeu? Ela já não recorre mais aos sacerdotes que está ali para servir a Deus. E quando eu falo sacerdote, eu quero falar tanto do primeiro, o sumo, o grande sacerdote, que é Jesus. Amém? Ela já não leva mais as suas causas ao sumo sacerdote, ao grande sacerdote, que é Jesus. E também não vai mais diante do sacerdote que está ali representando, não é? Que está ali. Ela já não tem mais tempo para ouvir o que o sacerdote tem a ensinar. A pessoa, ela deixou a lei, aí depois ela deixa o sacerdote, e por último, o que ela vai deixar? O verdadeiro Deus. Entendeu? Ela vai deixar o verdadeiro Deus. Por quê? Por causa da influência. Por causa da influência. Quando você passa a se dedicar, quando você passa a dar mais crédito para aquilo que não seja Deus, isso torna-se como uma idolatria. Porque a idolatria naquela época estava sendo praticada aonde os homens estavam tendo ali os altos, os altares, os deuses. E aí o Asa, a primeira coisa que ele fez foi arrancar isso. Voltando aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo de número 3, ó. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Está vendo? Ah, é isso que está influenciando vocês? É isso que está interferindo entre vocês e Deus? Então eu vou arrancar isso. Eu vou tirar isso, eu vou eliminar tudo isso. É forte, não é? Versículo de número 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Está vendo? Então, que Deus, com a sua mão forte e poderosa, Ele começa a tirar das cidades de Portugal todos os altos e as imagens do sol. Que seja quebrado esses altos, esses bosques, esses altares a esses deuses. Estamos denunciando no mundo espiritual. E proclamamos um país ao Senhor. Amém?
Está entendendo isso? E veja que Asa, ele estava tão ligado à fonte, que ele vai recomendar isso, ó, verso 4. E também a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Está vendo? Ó, que observassem a lei e o mandamento. São 3 fontes: Deus, o sacerdote e a lei. Agora escute isso, eu vou encerrar. Aonde que estava aqui o abismo? O abismo aqui estava naquilo que era abominação para o Senhor. E o que é abominação para o Senhor? A idolatria. Entendeu? Ó, um abismo vai chamar outro. Sabe onde está escrito isso? Em Salmos 42, verso 7, a parte inicial. Pode ler lá. Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Quer dizer que naquela época Israel chamou um abismo para si. Porque a idolatria chamou a abominação. E a abominação chamou a destruição. Olha que terrível. Leu aí? Salmos 42, 7. Só a parte inicial, né? É forte, não é? Então, para a gente encerrar, deixa eu concluir falando isso. Qual era o abismo que o povo se encontrava nesta época? Porque havia um abismo entre eles. O abismo chamado angústia, perturbação e morte. Olha o abismo. Eles foram parar nesse abismo. Tudo porque eles deixaram as 3 fontes. Está entendendo isso? Vamos ver aqui esse abismo. Segundo o livro de Crônicas 15, a partir do verso 4. Como é que o povo se encontrava? Será que Israel estava melhor quando eles estavam dependendo da fonte? Diz assim, ó. Mas quando na sua angústia se convertia. Está vendo? Então como é que estava Israel? Na angústia. Na angústia. É um abismo, né? Continuando, verso de número 5. Um abismo chama outro. Ó. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações. É um abismo. Porque o abismo representa isso. Angústia, perturbação. Como se não bastasse, ó. Continuando, versículo de número 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Sabe o que é se despedaçar? É se matar. Olha só o abismo que eles estão. Mas tudo porque eles encontraram um motivo para deixar as 3 fontes. Uma vida sem Deus não é vida. Você pode achar até que está vivendo uma vida, mas isso é momentâneo e passageiro. E sabe qual que é o pior? É depois que você morrer. Você pode desfrutar de tudo do bom e do melhor nessa vida e falar que você está melhor. Mas depois, para a sepultura onde você vai, tomara que não. Eu não estou aqui te ameaçando não, mas é a realidade de todos, não é? Ou será que a gente não vai morrer? A gente vai morrer um dia, não vai? Então eu estou falando aqui, não estou te ofendendo, é uma verdade. Eu quero ver depois o que vai acontecer depois da sua morte. Porque o único que pode te garantir vida após a morte é Deus. E uma vida eterna. Ou pela sua decisão aqui em vida, depois da sua morte, é condenação eterna. É você que decide.
Se você acha que eu estou aqui trazendo esta mensagem para te prender dentro de uma igreja, para te amarrar, para te segurar, você está enganado. Porque a nossa vida com Deus tem que estar além de uma igreja. Está entendendo isso? Porque eu tenho que depender da fonte suprema. Vamos imaginar que não existisse lei nem sacerdote. Vamos imaginar que existisse só Deus, a verdadeira fonte. Então, somente em Deus nós vamos conseguir ter vida. Amém? Crê nisso? Então, você decide. E para encerrar, vou fazer a leitura, tá? Foi tirado aquele abismo entre Israel e Deus. Diga glória a Deus. Diga, vai ser tirado de Portugal o abismo entre o homem e Deus. Amém? Mas Deus quer te levantar como asa. É profético isso. Como asa e com asa, né? Amém? Porque Asa chegou lá e ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Deus deu tanta força para ele, mas tanta força para ele, que depois dele ter tirado tudo o que era abominação, escute isso, ele reúne todo o povo, agora há uma comunhão, ó, há uma comunhão. E eu profetizo que isso vai acontecer na tua casa. Isso vai acontecer em Portugal, em nome de Jesus, estou profetizando. E que todos fizeram um concerto com o Senhor. Vamos ler para encerrar, verso de número 8. Estou lendo o segundo livro de Crônicas 15, verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, está vendo? Tem que se esforçar. E tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara as montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, até os estrangeiros deste país, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Deus é contigo. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto, olha o concerto, de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Então a gente tem que orar. Vamos orar agora. Para que o Espírito Santo, por intermédio daqueles que são do Senhor, como Asa, comece a arrancar, a deitar fora tudo aquilo que é abominação para o Senhor. Para que o Senhor venha e reine como único Senhor, como único Deus. E eu quero que você faça essa oração mesmo, na sua casa, na casa do seu parente. Que Deus comece a dar força para nós. Para que quando identificarmos aquilo que é abominação para o Senhor, na mesma hora venhamos ter força e coragem para lançar fora, arrancar, denunciar. Porque a palavra do Senhor se confirma.
Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, está escrito assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então, a nossa oração tem que ser essa. Mas antes de fazer essa oração para Deus, te dá força, coragem, autoridade, para que você lance fora tudo aquilo que se tornou abominação, ou aquilo que é uma abominação para o Senhor, na tua vida, na tua casa, na tua família. Você tem que agora fazer uma entrega total. A maior entrega, a maior oferta que você pode dar a Deus é a tua vida. Porque foi Ele quem a deu. Você tem que entregar a sua vida ao único Deus, ao único Senhor, pois Ele é Salvador. Os deuses, eles podem até fazer alguma coisa, mas é momentâneo e passageiro. E é tudo engano, é tudo mentira. Mas o único Deus vivo e verdadeiro, conhecido como Deus de Israel, Ele não vai te dar só o que você precisa quanto esta vida, mas Ele vai lhe acrescentar 100 vezes tanto ainda nesta vida, e no porvir, Ele garante a vida eterna para si. Então, alguém que quer entregar a sua vida a Ele, ofertar a sua vida para o Senhor, mas Ele tem que ser um Deus único na sua vida. Ele tem que ser um Senhor absoluto agora. Quer entregar a sua vida para Ele? Quer confessar Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se você é essa pessoa, eu vou orar por você. Dá um sinal aí aonde você está me ouvindo, me assistindo. Que você faça um gesto em concordância, dizendo: eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero ter Deus como meu único Senhor. Então, se há fé em você para isso, eu vou ligar aqui na terra que isso seja feito. Pastor, sabe o que é que eu saí da igreja? Você pode até ter saído da igreja. E eu te disse, você pode ter deixado muitas coisas. E uma das coisas que você deixou foi a igreja. Mas o Senhor, neste dia, Ele está dizendo que você não pode deixá-lo. Porque Ele é a única fonte que vai manter você com vida. Então, é uma consequência você voltar para a igreja. Você tem que fazer um concerto com o Senhor. Lembra o que Asa ele propôs? Ele propôs um concerto para que o povo buscasse o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. É isso que está faltando para si. Pastor, já faz um tempo que eu não vou na igreja, e por esse tempo que eu fiquei fora da igreja, eu estou até com vergonha. Olhe para mim, você não tem que ter vergonha da igreja, e muito menos de Deus. Você tem que ter ciência de que Deus, Ele te recebe como você está. Amém? Você tinha que ter vergonha antes de Deus. Mas com Deus você tem que ter alegria. Em nome de Jesus. É vergonha para Satanás. E é uma honra para você servir a Deus. Está no caminho do Senhor, na igreja. Então volta para Ele. Volta para o caminho do Senhor, volta para a igreja. Pastor, eu quero, então nós vamos orar agora. Eu vou pedir para o Senhor confirmar dentro de você essa aceitação, não é? Porque o que está faltando para você é se aceitar. Aceitar que Deus, Ele está te chamando e Ele quer você de volta. Então nós vamos orar. E em seguida eu vou orar por todos. E eu vou orar mesmo com autoridade, para que o Senhor, Ele venha por intermédio das nossas vidas, como por intermédio de Asa, a gente fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. A gente lançar fora tudo o que é abominação. Não que você esteja praticando uma abominação, entendeu?
Mas às vezes, no espiritual, a pessoa não sabe o que é abominação. Então o Senhor vai fazer você identificar isso em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Você que me ouve e me assiste, faça o mesmo se possível. E eu quero que você repita esta oração comigo em concordância. Porque no mundo espiritual, diante dos céus, na terra, todos precisam ouvir e saber que você tem um Deus. E Ele é único. E Ele é suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, com fé, ore assim comigo. Senhor Deus, nesta manhã, eu faço uma entrega total e absoluta ao Senhor. Eis aqui a minha vida. Me recebe, Senhor. Me aceita, Senhor. Como, pela fé, eu estou te recebendo e te aceitando como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Mas eu quero, Senhor, ter como garantido a vida eterna. Para isso, se faz necessário o meu nome ser escrito no livro da vida. Escreve agora, Senhor, e confirma em nome de Jesus, e me perdoa por todos os pecados. Me purifica, Senhor, em nome de Jesus, porque eu quero estar diante do Senhor, te servindo como único Deus, vivo e verdadeiro, para todos sempre. Que assim seja. Amém. Continue em espírito, continue em oração. Pai querido e Deus amado, agora foi declarado. Esta pessoa, crendo de todo o seu coração, abriu a boca para confessar e receber Jesus Cristo, teu Filho, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito no Evangelho que aquele que recebe o Filho, crê no Filho, tem a vida. E eu declaro que esta pessoa, ela passou da morte para a vida. E ela ainda tem como por garantido o direito da vida eterna. Porque, meu Deus, ela faz do Senhor o único Salvador. Então agora eu te peço a Deus, recebe ela também. Meu Deus, confirma agora que o Senhor a aceitou, que o Senhor a tem agora como filho e filha. E também, meu Deus, eu oro por aqueles que por alguma razão ou motivo deixaram, Senhor, o teu caminho, deixaram a tua casa. Meu Deus, ela estava prestes a te deixar. Meu Deus, essa pessoa por pouco ela deixa o verdadeiro Deus, mas ainda bem que ela ouviu esta palavra. Ainda bem que o Senhor falou com ela a tempo, e ela está agora, meu Deus, arrependida, quebrantada. Ela está agora, meu Deus, voltando para o Senhor, se reconciliando. Então, meu Deus, que da próxima vez, esta pessoa, ela esteja conosco, buscando, servindo ao Senhor com louvores, com alegria na tua casa. Porque agora nós estamos, Senhor, fazendo um concerto. Esta pessoa, ela vai te buscar de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Ela vai buscar de corpo presente, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Eu já vou orar, mas deixa eu falar com você que entregou a vida para Jesus e você que decidiu voltar para Ele. Procure uma igreja o mais rápido que você pode. Se prepare para estar na casa do Senhor neste fim de semana, para ser mais preciso, domingo. Eu gostaria muito que você me desse a chance, a oportunidade de dar continuidade a essa fé que você manifestou agora. Ou seja, me permita te pastorear. Me permita ser o seu pastor. E eu gostaria muito que você viesse à igreja Paz e Vida, aqui em Moscavide, onde eu estou pastoreando. E eu vou estar te ajudando em oração, eu vou estar te orientando. E eu te peço, faça desta igreja
a sua igreja a partir de agora. Essa é a sua casa. Você faz parte da família de Deus. Então eu vou deixar aqui a morada, aonde você vai comparecer neste domingo. Nós vamos realizar 3 reuniões. Escolha um dos 3 horários. De manhã ou de tarde. Mas venha. Em nome de Jesus, parabéns para você que recebeu Jesus e para você que voltou e se reconciliou com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica firme, persevere até o fim, pois você também será salvo em nome de Jesus. Deus abençoe. Passar pelas águas do batismo é ser crucificado, sepultado no túmulo e levado aos céus, ressuscitado com Jesus Cristo. Se você ainda não é batizado, venha sepultar a velha criatura e nascer de novo no grande batismo nas águas, na comunidade cristã Paz e Vida, dia 12 de setembro, sábado, às 14h, somente na sede em Portugal. Anote o endereço e compareça. Rua Arminda Gomes de Carvalho, número 10, Moscavide, esquina com a última paragem da Avenida Moscavide. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Batize-se.